No vídeo de hoje a gente vai falar sobre algo muito especial. Vamos falar sobre o seu primeiro investimento em Bitcoin. Se você é novo, se você quer começar no mundo das criptomoedas, senhoras e senhores, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algo muito especial. A gente vai falar sobre algo que tá na moda, tá todo mundo falando. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre Bitcoin. Se você é novo no mundo das criptomoedas, se você quer começar a investir em Bitcoin, se você já investe, mas ainda tá meio perdido, esse vídeo é um vídeo especial para você. Aqui eu vou falar sobre como você pode começar e a gente tem três formas de investir em Bitcoin. Eu vou falar sobre quais cuidados você deve tomar, por onde que você pode investir. Enfim, esse vídeo é para você que quer investir em Bitcoin ou para você que já investe e quer entender mais sobre isso. Senhoras e senhores, eu sou Eduardo Lopes. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E se você já é velho por aqui, seja muito bem-vindo também. Aqui nesse canal eu te mostro como investir do jeito certo, sem fazer apostas, sem complicação. Eu te ensino como investir por conta própria para você construir patrimônio e viver de renda no futuro. Então, se esse é o seu plano, se esse é o seu objetivo, fica aqui comigo e faz duas coisas muito importantes agora. Se inscreva no canal porque toda semana a gente coloca aqui 3 vídeos novos para te ajudar nessa jornada, para acelerar essa jornada, para fazer com que você erre menos nessa jornada, e deixa o seu like aqui nesse vídeo também, porque isso faz toda a diferença na minha vida. Pessoal, nos últimos meses tem muita gente falando sobre Bitcoin. Você abre o Instagram, tem um monte de post de Bitcoin. Você abre o YouTube, tem um monte de vídeo falando sobre Bitcoin. Você abre um site de notícias, tem notícias sobre Bitcoin. Tem notícias boas, tem notícias ruins, tem notícias sensacionalistas, tem de tudo. Tem inclusive muito golpe sendo aplicado utilizando o nome Bitcoin. E por isso muita gente associa o Bitcoin a golpe. Mas na verdade, o Bitcoin não tem nada de golpe. Você precisa entender que o Bitcoin, basicamente, de forma bem resumida e direta, é uma moeda digital. E importante, ele é uma moeda digital, assim como milhares de moedas digitais, só que o Bitcoin, ele é a única moeda digital que tem algumas características únicas que fazem dele um ativo de muito valor. A principal característica é que é uma moeda digital descentralizada. Isso é, ela não é controlada por nenhum governo e por nenhum banco. Por exemplo, o real é uma moeda centralizada. O governo brasileiro controla o real. Em alguns momentos ele pode imprimir mais dinheiro e isso gera inflação. O dólar também é controlado pelo governo americano. Em alguns momentos ele imprime mais dólar, o que causa inflação. O Bitcoin, ele não é controlado por nenhum banco e por nenhum governo. E isso faz com que seja algo extremamente importante, principalmente nos dias de hoje. O Bitcoin, ele é um ativo recente, é uma moeda recente. Foi criado em 2009 e começou a ser difundido a partir de 2010, 2011, e a partir de então a gente começou a ver uma grande valorização do Bitcoin e muita gente falando sobre isso. Você já deve ter ouvido falar que o Bitcoin é o ouro digital, e eu concordo com isso. O Bitcoin, ele tem características muito semelhantes ao ouro, por sua escassez e por ser uma reserva de valor. Eu sei que tem gente que briga, que fala que o Bitcoin ainda não é uma reserva de valor como o ouro, e até concordo que não é exatamente como o ouro, mas um dia vai ser. Na verdade, na minha opinião, eu acho que vai ser ainda melhor que o ouro, porque o ouro, você ou vai ter que investir através de um ETF, ou você vai ter que comprar ouro. Imagina você ter que armazenar ouro, igual o Silvio Santos dava lá no programa dele, né? Barras de ouro. Imagina você ter que armazenar barra de ouro em casa. E o Bitcoin, não, você não precisa ter o Bitcoin fisicamente na sua casa. Na verdade, você pode ter dentro de uma hard wallet, um dispositivo do tamanho de um pendrive ou de um cartão de crédito. Então, na minha visão, o Bitcoin, sim, ele é o ouro digital e ele ainda é melhor do que o ouro. Por exemplo, o ouro é um ativo escasso, só que a gente não sabe quanto de ouro vai ter. Pode ser que amanhã a China descubra uma reserva absurda de ouro e isso mexe com a cotação do ouro, porque aí essa escassez ela é diminuída. O Bitcoin não. O Bitcoin, ele tem a escassez já pré-determinada. Existem 21 milhões de Bitcoin. Nunca vai ser criado mais Bitcoin e isso cria uma escassez muito grande. Outro ponto importante, o Bitcoin, ele tem uma transparência total por meio da blockchain.
que é por onde a gente faz as negociações, por onde o Bitcoin anda, por onde o Bitcoin é armazenado. E além disso, como eu já disse, a característica mais importante, que é um ativo independente de governo, independente de instituições financeiras. E dito tudo isso, talvez você ainda esteja se perguntando, tá bom, tem todas essas características, mas Edu, por que eu devo investir em Bitcoin? Na verdade, esse vídeo não é uma recomendação para você investir em Bitcoin. O objetivo aqui é te falar o que é o Bitcoin, quais as características que o Bitcoin tem. Enfim, o objetivo desse vídeo é te dar conhecimento, porque aí você, tendo conhecimento, vai decidir se esse é um bom investimento para você ou se não é um bom investimento para você. É claro que aqui eu vou dar a minha opinião, e na minha opinião sim, o Bitcoin é um bom investimento. Eu tô até com a camiseta aqui do Bitcoin, ó. Coloquei essa camiseta para gravar especificamente e especialmente esse vídeo. Então, para mim sim, a gente deve investir em Bitcoin. Primeiro, porque é uma proteção contra a inflação, especialmente em países com economias instáveis como o Brasil. A gente passa aqui por muitos altos e baixos politicamente, economicamente, e quando a gente tem o Bitcoin, além de ter real guardado, investido, a gente também tem investimentos em Bitcoin, uma moeda que não sofre a interferência de nenhuma medida que o nosso governo toma. Na minha opinião, é algo muito importante. O segundo é, se você investe na bolsa no Brasil e também investe em Bitcoin, você já está diversificando os seus investimentos. E isso é importante, principalmente porque o Bitcoin não tem relação direta com o mercado de ações, com imóveis, com nenhum outro tipo de investimentos. E o terceiro é porque o Bitcoin, ele tem mostrado um potencial de valorização impressionante ao longo dos anos. E presta atenção, essa valorização, assim como acontece no mercado de ações, nos fundos imobiliários, nos investimentos dos Estados Unidos, uma valorização verdadeira, uma valorização contínua aí que vai se valorizar cada vez mais no longo prazo, é o resultado por ser um bom ativo, por ser um bom investimento. Então, uma boa empresa que apresenta boas características, que apresenta bons números, bom histórico e crescimento de lucro, inevitavelmente no longo prazo vai se valorizar. E o Bitcoin, por todas essas características, é um excelente ativo e por isso no longo prazo ele vai se valorizar. Mas o que você precisa saber? Ele não se valoriza em linha reta, é só subida, é só alegria. Não. Se na bolsa de valores a gente tem oscilações, no Bitcoin a gente vê oscilações maiores ainda. Tudo bem que essas oscilações hoje já não são tão grandes quanto foi há 1, 2, 5, 10 anos atrás, mas ainda é uma oscilação muito maior do que a oscilação que a gente vê na bolsa de valores. Só que, como eu sempre digo, inclusive tem outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, não é porque um ativo oscila que ele é arriscado. Um bom ativo, uma boa ação, um bom fundo imobiliário e o Bitcoin, por ser um bom ativo, no longo prazo ele vai se valorizar. Só que ele vai se valorizar passando por altos e baixos. E você precisa entender isso para quando você tiver com o seu dinheiro lá, você ficar confortável com esse sobe e desce do mercado. Importante falar aqui que eu tô falando especificamente de Bitcoin. Eu não tô falando de outras criptomoedas. E isso também não quer dizer que outras criptomoedas não vão se valorizar. A gente vê outras criptomoedas que não tem característica positiva nenhuma, que não tem fundamento nenhum, se valorizando muito. Só que do mesmo jeito que elas se valorizam muito, elas se desvalorizam e vão a zero e muita gente perde dinheiro. E isso não faz parte da nossa filosofia de investimentos. Se você já me acompanha aqui há mais tempo, você sabe, a gente investe em ativos de valor. A gente não investe em algo só esperando que ele vai subir. A gente investe em ativos porque eles têm bons fundamentos, porque é um ativo de valor e a consequência vai ser uma grande valorização, tá? Porque hoje a gente vê, em média, 30 mil novas criptomoedas sendo criadas todos os dias. E eu simplesmente ignoro todas elas, porque nenhuma tem características boas que não chegam nem perto do que é o Bitcoin, tá? Então tudo que eu tô falando aqui só vale para Bitcoin, não vale para outras criptomoedas, beleza? E agora o que pode te ajudar aqui, que foi o que eu passei e talvez você esteja passando, e isso vai ajudar você também. Quando eu comecei a investir em Bitcoin na primeira vez, eu tive muitas dúvidas, porque era algo novo para mim e talvez seja algo novo para você. Só que eu comecei, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar, foi começar a aprender pelo menos o básico sobre Bitcoin. E eu comecei estudando de verdade, entendendo o que é, como que funciona o Bitcoin, por que ele é tão falado, e isso foi fundamental. A gente só deve investir o nosso dinheiro em algo que a gente tem o mínimo de conhecimento, e a gente nunca deve investir só porque viu alguém falando ou só porque o ativo se valorizou muito, beleza? Outro ponto importantíssimo, principalmente se tratando de Bitcoin: escolha
escolha uma plataforma confiável. Como eu já disse no começo do vídeo, tem muita gente aplicando golpe utilizando o nome do Bitcoin. Você nunca vai colocar o seu dinheiro numa corretora meia boca, uma corretora que ainda não tem uma boa reputação no mercado. Busque aí colocar o seu dinheiro em corretoras que realmente sejam seguras, corretoras que já existam há bastante tempo, que sejam grandes corretoras. Eu não tenho parceria com nenhuma corretora, mas duas que são gigantes: o Mercado Bitcoin, que é a maior corretora cripto do Brasil, e a Binance, que é a maior corretora do mundo e tem um braço específico aqui no Brasil. Eu pessoalmente uso o Mercado Bitcoin, como eu já disse, não tenho parceria nenhuma com eles. Eu invisto lá desde 2019, eu nunca tive problema. Pode ser que eu tenha problema amanhã, mas pelo menos até hoje eu nunca tive problema, beleza? Depois de você entender pelo menos o básico do que é Bitcoin, escolher uma plataforma confiável, é importante que você comece a investir aos poucos. Então, o meu primeiro investimento em Bitcoin foi pequeno, só um pedacinho de um Bitcoin, né? Hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o Bitcoin tá na faixa de 113 mil dólares. Quando eu comecei, ele era muito mais barato do que isso. E mesmo assim, eu comprei só um pedacinho, só alguns poucos reais ali. Por quê? Porque quando você começa a investir, existe uma grande diferença entre a teoria e a prática. Na teoria, você fala, se eu colocar 100 mil reais, eu tô tranquilo. Você vai estar tranquilo se esses 100 mil reais de hoje para amanhã virarem 50 mil reais? Na teoria, você pode falar, vou estar tranquilo, eu entendo isso. Só que na prática, muitas vezes, você não tá preparado para ver isso. Então é importante que você comece aos poucos, que você vai colocando um pouquinho de dinheiro, seja toda semana, a cada 15 dias ou uma vez por mês, para você ir experimentando todas essas oscilações do mercado, para você ir se acostumando com isso. Ó, eu sei que tem muita gente falando sobre Bitcoin, tem muita gente que fala assim, se você não tá investindo ainda, você tem que começar hoje. Aí você começa a ver uma, duas, 10 pessoas falando isso, você começa a ficar desesperado, fala, nossa, eu vou começar. Coloca todo o dinheiro lá, porque você acha que amanhã vai disparar. Cuidado. Desde 2019, quando eu comecei a investir em Bitcoin, todo tempo tem essa narrativa. Não, coloca agora, é a última chance. Olha, porque tá chegando o halving. Ah, porque agora é um bom momento. Ah, porque semana que vem vai disparar. Esquece. Comece colocando aos poucos. Vamos imaginar que você tenha hoje 10 mil reais para investir em Bitcoin. Não vai colocar tudo de uma vez. Coloca um pouquinho por semana. Divide isso aí em 10 aportes de R$ 1.000, cada aporte em um dia da semana. Faz hoje um aporte, daqui uma semana você faz outro aporte e assim você vai se acostumando aos poucos, beleza? Outra coisa importante para você entender e decidir é como que você vai investir em Bitcoin. Porque a gente tem basicamente 3 formas muito simples que qualquer pessoa pode investir. A primeira é investindo através de ETFs na bolsa de valores. Então quem já investe na bolsa, às vezes é muito fácil, vou comprar um ETF de Bitcoin. E você vai estar lá, você vai receber a valorização, é um ativo importante, é um ativo seguro. Investir em ETF de Bitcoin faz sentido para bastante gente. A segunda forma de você investir em Bitcoin é através de bancos e corretoras tradicionais. Você consegue entrar lá, por exemplo, no Banco Inter, no Nubank, na XP e investir em Bitcoin também. E você vai ter lá, vai ver toda a sua valorização. Só que olha só, essas duas formas você vai estar investindo em Bitcoin, mas você não vai ter a posse do Bitcoin, que é algo importante. A posse do Bitcoin você só vai ter se você investir através de uma corretora de criptomoedas. Como eu dei o exemplo aqui, o Mercado Bitcoin e a Binance. Por quê? Você investe em Bitcoin lá na corretora de cripto e o Bitcoin tem essa característica que nenhum outro tipo de investimento tem. Você consegue transferir o seu Bitcoin para uma carteira, uma hard wallet, e você consegue ter a posse desse Bitcoin. Esse Bitcoin que está com você é inconfiscável. É algo que nenhuma instituição financeira consegue bloquear, consegue acessar, e isso faz do Bitcoin algo, um ativo de ainda mais valor. E você só consegue isso se você investir através das corretoras de cripto, por exemplo, o Mercado Bitcoin e a Binance, beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Isso daqui não é um cartão de crédito, tá? Isso aqui é uma hard wallet de Bitcoin. É uma carteira. Então, quando eu compro meus Bitcoins através do Mercado Bitcoin, eu consigo transferir eles para cá. Aqui dentro tem Bitcoin. Na verdade, aqui dentro pode ter R$ 1.000 em Bitcoin ou 100 milhões em Bitcoin. Pode ter aqui dentro. E eu faço a minha custódia. Eu tenho a posse desse Bitcoin. Esse Bitcoin, vamos imaginar que o Mercado
Bitcoin quebre, que o mercado Bitcoin seja hackeado. Não acontece nada com os meus Bitcoins porque eles não estão lá, eles estão aqui. Eu só uso a corretora para comprar e depois que eu compro eu transfiro eles para uma hard wallet. Isso daqui talvez seja um tema mais avançado, talvez seja para quem já está investindo há mais tempo e já tem um valor maior, mas é importante você já ficar com isso na cabeça e já entender. Esse modelo aqui parece um cartão e a gente tem também outros modelos que parece um pendrive. Eu tenho uma também que é mais antiga que parece um pendrive e você consegue guardar em qualquer uma delas os seus bitcoins e você ter a posse e fazer a custódia, a autocustódia do seu investimento em Bitcoin. Então, cada um desses investimentos tem suas vantagens e desvantagens. Tem gente que prefere usar os ETFs. Vou investir em Bitcoin através de ETF. Tô tranquilo, tá lá na bolsa de valores, extremamente seguro. Tem gente que prefere usar banco e corretora tradicional. E tem gente que fala, não, eu quero investir em Bitcoin e aproveitar todas as características dele, inclusive da autocustódia. Então, eu vou investir por uma corretora de cripto e depois transferir para minha carteira de Bitcoin. Independente de qual forma que você vai começar a investir em Bitcoin, é importante que você tome alguns cuidados essenciais. O primeiro, evite a pressa. Não entre no mercado só porque tá na moda, só porque tá se valorizando muito, só porque tá todo mundo falando. Só comece a investir quando você se sentir confortável e quando você tiver o básico de conhecimento sobre o ativo, beleza? Outro ponto importante, pessoal, cuidado com golpes. Tem muito golpe usando o nome do Bitcoin. Nunca, em hipótese alguma, confie em promessa de retorno garantido com Bitcoin. Isso não existe. Desconfie de qualquer esquema que parece bom demais para ser verdade. Eu tenho um ditado que eu levo para minha vida. Se algo parece muito bom para ser verdade, é porque provavelmente não é verdade. Nunca coloque o seu dinheiro numa corretora que você não tenha certeza que é uma boa corretora, que tem uma boa reputação. Nunca coloque o seu dinheiro para alguém administrar os seus Bitcoins. Tudo isso vai fazer com que você perca dinheiro. Um outro ponto importante é pensar no longo prazo. O Bitcoin, ele é volátil no curto prazo. Sobe e desce, só que ao longo do tempo, no longo prazo, ele apresenta uma baita valorização. O problema é que tem gente que coloca o dinheiro em Bitcoin hoje e quer ter retorno amanhã, que quer ganhar 100% em uma semana. E as coisas não vão acontecer assim. O único jeito de você ter bons resultados investindo em Bitcoin é investindo pensando no longo prazo. No longo prazo, é inevitável que você vai ver o seu dinheiro se multiplicar. Pode acontecer no curto prazo? Pode, justamente por causa da volatilidade, por causa dessas oscilações. Você pode colocar hoje e amanhã ele está subindo 10%. Mas o mais importante é você pensar no longo prazo. Que se hoje o Bitcoin está em torno de 113 mil dólares, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, é muito provável que ele esteja valendo muito mais do que isso. E se você está meio perdido, se você quer acelerar, se você quer um guia para começar a investir em Bitcoin, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você garantir um exemplar desse livro, Bitcoin para Iniciantes. Esse livro ele vai te explicar tudo, bem detalhado, de forma simples, sem economia, sem palavras difíceis, como uma pessoa comum pode começar a investir em Bitcoin do jeito certo. Vai te explicar desde o que é Bitcoin, o que é a blockchain, como que funciona, quais são todas as características importantes do Bitcoin. Enfim, 220 e poucas páginas. Esse livro aqui, ele consegue compilar tudo de importante para uma pessoa comum investir em Bitcoin do jeito certo. E ainda tem um capítulo aqui, eu acho que é o capítulo 2, que fala exatamente sobre golpes usando o Bitcoin. Vai te passar ali tudo de importante que você vai fazer para nunca cair em golpe, beleza? Então, na descrição do vídeo vai ter um link especial para vocês aqui no YouTube, com um bônus especial também, beleza? Então, pessoal, para muita gente, começar a investir em Bitcoin pode parecer complicado. Só que eu garanto que se você tiver um pouquinho de paciência, um pouquinho de boa vontade e um pouquinho de estudo, você percebe que é muito mais simples do que parece. E ó, comece com calma, invista de forma consciente e sempre buscando aprender mais. Isso é importante, beleza? Então eu quero ver todo mundo investindo em Bitcoin ao longo do tempo, porque é um ativo de muito valor. E na verdade, ó, escreve aqui para mim nos comentários. Se você já investe em Bitcoin, escreve eu já invisto. E se você ainda não investe, mas agora, depois desse vídeo vai começar, escreve aqui embaixo nos comentários, eu vou começar. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.